Ninguém merece viver sempre espirrando, com manchas na pele ou inchaços pelo corpo, né? Se você sente isso, pode ser alergia. E é desse tema que a gente vai falar hoje aqui no Sempre Bem, especialmente porque o inverno já chegou. Também vamos falar sobre asma e como tratá-la. E qual é a melhor forma de se manter imunizado? Quer deixar a casa limpa para se prevenir de crises alérgicas? A gente te ensina daqui a pouco. Alergias de pele, o que são e como se prevenir. Você descobre tudo isso no Sempre Bem, que já começou. A escola sempre tem aquele monte de passeio, né? E sabe como é que é? Zoológico tem sol e tem mosquito, parque tem sol e tem mosquito. Ainda bem que chegou o Sandal todo dia com repelente. Com ele é passe e vai. Você passa e a criança vai pra excursão, vai pra escola protegida do sol e dos mosquitos. Aí você pode ficar relaxada. Você pode ficar só preocupada com o quê? Com um casaquinho, uma água, um lanche, um futuro, uma vida? O que ela vê, o que ela não vê, o que ela come, o que ela não come, o que ela sente. Novo Sandal todo dia com repelente. É passe e vai. Tá tudo bem, meu rei? Ai, mulher, uma dor, um estufamento que não passa logo. Pode ser dor dos gases, sabia? Qualquer comida pode dar isso. Até uma frutinha. Venha, minha rainha, vai, é sua vez. Calma. Primeiro a gente vai resolver essa dorzinha rapidinho com o Lufital. Lufital age rápido, desfazendo as bolhas dos gases ainda na barriga, acabando com a dor e o estufamento sem constrangimento. Adorei esse contorno. E eu esse daqui. Lufital, resposta rápida contra a dor dos gases. O inverno chegou, as temperaturas caem e isso também aumenta a nossa chance de ter alergia respiratória. E é sobre esse assunto que a gente vai falar com a doutora Paula Albuquerque, que é alergologista. Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? O que faz a gente ter alergia respiratória? O paciente que é alérgico, ele tem uma predisposição genética para ser alérgico e aí, a depender do estímulo ambiental, ele vai apresentar alguns sintomas. Então, numa presença de um ácaro e ele sendo sensível, ele, por exemplo, vai apresentar espirros, coriza, que é o escorrimento, a coceira do nariz. Ele pode também fazer broncoespasmos, que é o sintoma predominante da asma. E o que acontece no inverno? No inverno, as temperaturas, ao cair, elas geram um resfriamento das vias aéreas, então estimula esse broncoespasmo, que gera essa inflamação nasal e a inflamação também das vias aéreas inferiores. E a gente, no inverno, acaba, óbvio, né, usa roupas mais pesadas, em geral são roupas de lã. Isso também ajuda a, de repente, desencadear uma alergia? Com certeza. Essas roupas geralmente ficam fechadas, guardadas em ambientes que não tem uma exposição para ventilação e isso. Então acumula geralmente ácaro, acumula geralmente fungos e estes são excelentes gatilhos para as reações alérgicas. A gente tem aqui um mini travesseiro com ácaros. É no travesseiro que está a maior concentração de ácaros, na nossa cama? Na cama, o travesseiro e o colchão, eles são bem importantes para o acúmulo desses ácaros. Os ácaros são bichinhos bem pequenininhos da família dos artrópodes e eles se acumulam geralmente em coisas como os travesseiros, os tapetes, coisas meio peludas, tipo as próprias pelúcias. E aí, ao entrar em contato com esses objetos, a gente realmente vai apresentar crises quando são as pessoas que têm essa predisposição. E isso no inverno muda de alguma maneira? Piora? Piora, porque a exposição solar, esse ácaro, ele é destruído. Então a gente sempre orienta a colocar o travesseiro, o colchão, pelo menos uma vez por semana para levar sol, arejar o ambiente, porque o ácaro ele gosta de lugar fechado, úmido, que é bem o ambiente do inverno. E quais são as dicas pra gente prevenir, assim? Cuidar na casa e na gente mesmo. O controle ambiental é super importante, Bruna. Os pacientes que têm alergia, eles não apenas
precisam cuidar em termos de tratamento. Eles precisam também lembrar que esse contato direto com o ácaro principalmente, mas com o fungo, que é o mofo, vai gerar crise. Então a gente precisa abrir as janelas, deixar mesmo no friozinho o sol, os raios de sol entrar. A gente precisa lavar com frequência fronhas, lençóis, as mantas, as roupas e, lógico, medicamento, acompanhamento com um alergologista para que o inverno passe, mas a gente consiga aproveitar o lado bom do inverno, que é o friozinho gostoso, claro, né? O friozinho, as comidinhas. As comidinhas, sim, com certeza. E quais são as alergias? O que é diferente nas alergias de gripes e resfriados? Então, as alergias, elas são desencadeadas pelos alérgenos. O corpo encara algo do ambiente como algo que não nos faz bem, como um invasor. Já as gripes, os resfriados, elas são causadas por patógenos, principalmente os vírus. E estes, sim, são invasores do nosso corpo. Então, o sistema imunológico reconhece o invasor e nos defende. E esse é o papel que ele realmente tem que executar. Na alergia, ele faz uma confusãozinha e encara os alérgenos como um invasor também. Então é por isso que os sintomas se assemelham, mas na gripe, no resfriado, a gente vai ter uma resposta imunológica importante, principalmente na gripe, e sintomas mais sistêmicos, dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, mal-estar, perda de apetite. Isso é muito comum, mas o mais importante é o alérgico controlar, né? É cuidar para não aumentar essa predisposição que ele já tem naturalmente para uma infecção e evitar aglomerados, ambientes fechados, que são muito comuns no inverno. Por causa das temperaturas mais baixas, costumamos ficar em ambientes muito fechados. Então, às vezes, você encontra uma pessoa gripada, você é alérgico, não está cuidando da sua alergia, isso facilita que você se contamine com esse vírus e aí você desenvolve um quadro gripal e ainda desencadeia a sua alergia. Ótimo, obrigada, viu, Eu que Paula? agradeço. Olha, e eu vou continuar falando sobre esse assunto, mas é lá na Pague Menos. Confere aí. Olha, gente, quando o assunto é alergia, gripe e resfriado, muitas vezes a gente precisa daquela ajudinha especial, não é? Por isso, eu tô aqui na Pague Menos, que é um lugar onde você encontra soluções para combater os sintomas dessas doenças respiratórias. Febre, dor no corpo e congestão nasal, aqui na Pague Menos tem tudo o que você precisa para se manter sempre bem. E tem mais, tudo com o melhor preço do mercado. Assim fica fácil enfrentar as doenças que chegam com o inverno, né? Pague Menos. Amor é o que nos faz gigantes. Se tem uma coisa que pode se tornar um vilão daqueles que gostam de cuidar da beleza, é a alergia de pele. E a gente foi saber como se prevenir e tratar dessas alergias. Olha só. As alergias de pele nada mais são que respostas inflamatórias que podem causar coceira, vermelhidão e muitos outros sintomas. Eu comecei a ter alergia de pele desde criança. O primeiro sinal que eu sei que eu estou entrando numa crise é a coceira. Depois que você começa a coçar, começam a aparecer feridas na sua pele. E a ferida, por ser uma inflamação, ela desperta mais vontade de coçar. E isso eu fui descobrindo ao longo do tempo, nas consultas médicas com alergologista. Fiz os testes de alergia, que é aquele teste de contato, tem que a gente faz no braço e outro a gente faz nas costas, para saber exatamente o que é que o nosso corpo entende como inimigo. O prick test ou teste de puntura é uma das formas de detectar quais são os fatores alérgenos. Ele é bem simples, né, doutora? O prick test é bem simples, não tem uma contraindicação, a única orientação não pode estar tomando nenhum antialérgico, nem corticóide, porque pode falsear o resultado, né, porque pode vir negativo. Não tem idade mínima para se fazer, então a técnica é basicamente isso. O paciente traz a história dele e a gente, baseado nisso, vai colocar os alérgenos, que pode ser os inalantes, que normalmente ácaro, fungo, poeira, que normalmente é rinite, asma. As urticárias, normalmente, a grande maioria, se tiver relação com alergia alimentar, aí a gente faz os alérgenos principais, normalmente camarão, ovo, leite, castanha, amendoim, que são os principais alérgenos. A gente usa o extrato e faz uma puntura na pele. E aí a gente tem o resultado, aguarda mais ou menos 15 minutinhos, depois faz a leitura.
E aí, doutora, já temos o resultado? Temos sim. Aqui no seu teste a gente acabou testando os aeroalérgenos e vieram positivo para os ácaros. Então você é alérgica aos ácaros, tá? Então a partir de agora eu vou ter que ter alguns cuidados específicos com a minha pele, né? Isso mesmo, Nadine. Quanto mais hidratada a pele, menos vai coçar. Então tem que ter os cuidados com o banho, né? Não fazer uso de sabonete, de preferência loções de limpeza que tem menos sabão na composição. Usar o menos possível, evitar o uso de esponja, porque também tira toda a proteção da pele. Água quente piora muito, então na verdade o que a gente orienta hoje é uma água que você nem consegue definir se está muito quente nem está muito fria. É uma água em temperatura ambiente, que é o ideal. O mercado ele desenvolveu diversos tipos de produtos para esse tipo de paciente. Produtos que vão causar menos irritação, menos alergias. Então existe mesmo, então você tem que procurar, por exemplo, tipos de hidratante. Você deve procurar hidratantes para peles sensíveis ou sensibilizadas. Hidratantes sem a fragrância, porque a fragrância muitas vezes piora essas dermatites. As maquiagens, existem diversos tipos de maquiagem no mercado que são destinados a esse público, que são aquelas pessoas mais sensíveis, sensibilizadas a certos tipos de produtos. Então, realmente facilitou muito a vida de quem tem uma dermatite de contato. Eu realmente prefiro evitar cosméticos com corantes, hidratantes, sabonetes, até perfume, né? Às vezes, teve uma época da minha vida que eu tive que parar de usar perfume, porque eu sentia, por exemplo, quando eu passava o perfume nessa região do pescoço, eu sentia que começava a coçar logo na sequência. Alguns tipos de bijuterias também nessa região do pescoço. Pra mim, o que incomoda mais, assim, eu acho até importante falar, as pessoas às vezes subestimam a alergia, porque a alergia é uma doença crônica, mas não é uma doença incapacitante. Então, muita gente às vezes pode ter uma ideia de que a alergia não incomoda, não é tão incômodo assim, mas ela pode incomodar, ela pode atrapalhar na sua qualidade de vida. As alergias de pele, a grande maioria não é incapacitante, mas ela traz um fator de comorbidade grande. Por quê? Porque o paciente normalmente se coça muito, faz aquela lesão, muitas vezes as outras pessoas não entendem o que é aquilo, acham que é contagioso, então acaba que o paciente tem uma dificuldade na socialização, né? Então é importante fazer esse acompanhamento, saber qual o tipo de alergia, o motivo que está causando a alergia para fazer um tratamento específico. Não tem uma cura, mas a gente consegue controlar bem os sintomas e o paciente consegue viver normalmente. Gente, a alergia na pele é coisa séria sim, tem que cuidar, né? E agora eu quero dar um recado pra você que nesse inverno busca um alívio rápido para dor, irritação ou inflamação de garganta. Você precisa de Strepsils, que é anti-inflamatório e analgésico. É o único com fluorbiprofeno e cada caixa contém 16 pastilhas. Strepsils age no foco da dor de garganta e oferece alívio rápido por até 3 horas. Strepsils é o especialista em dor de garganta, não importa o momento. Você encontra Strepsils em uma Pague Menos perto de você. E agora chegou a hora do Fica a Dica desse domingo. Vamos ver? No próximo bloco a gente vai falar sobre imunização. Sempre bem, já volta. Essa é a Júlia. Ai, que shampoo eu levo, hein? Qual tá mais barato? Ela sempre compra nas farmácias Pague Menos. E agora vai conhecer uma novidade: as amarelinhas. Você sabe onde estão os produtos mais baratos? Então me mostra. As amarelinhas sinalizam onde estão as nossas melhores ofertas nas prateleiras. Um jeito mais prático e econômico de fazer suas compras. Obrigada, volte sempre. Essa é a farmácia da Júlia. Essa é a sua farmácia. Essa é a Pague Menos.
Você não escolheu ter incontinência, assim como não escolheu a sua altura e ter miopia, mas você tem. Por isso, você escolhe usar saltos e lentes de contato. É como você lida com a sua condição que realmente importa. Escolha lidar com a incontinência com os produtos de Plenitude, que oferecem a discrição que você quer com a proteção que um absorvente feminino não pode proporcionar. Assim, você pode ser quem realmente é. Escolha o produto Plenitude perfeito para você. Escolha você. A vida tá sempre nos chamando pra viver no modo intenso. Aí não é só ver o jogo, é a vida no modo torcedor fanático. Não é só uma reunião, é a vida no modo fazer acontecer. Não é só sair de férias, é a vida no modo curtindo com a galera. É bom viver intensamente e depois até pode surgir aquela dor muscular. Mas relaxa, se for intenso, Dorflex. Dorflex. Querido rosto, me desculpe. Eu não tenho cuidado muito de você, né? Tô sempre usando base, blush. Tudo lindo, amo. Mas agora eu sei, só maquiagem não dá, né? Você precisa ser hidratado todos os dias. Novo Nivea Creme Facial. Hidrata sem aquela sensação oleosa e deixa sua pele linda. Prometido. Agora eu vou cuidar de você sempre. Com amor, eu. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e das suas complicações, que podem levar até a morte. E a gente descobre o porquê disso agora. Eu tô aqui com o médico de família Bruno Benevides e com o farmacêutico clínico Davi Bittencourt para falar sobre isso. Bom dia, gente. Bom dia, Bruno. Bom dia. Por que é importante a gente se vacinar? A partir do momento que o nosso corpo reconhece que aquilo ali que está entrando em contato com o nosso corpo é um agente que pode causar uma doença, o próprio corpo já lança mão dos seus próprios anticorpos para combater aquela doença. É isso que a vacina faz com a gente. Então, por isso que é muito importante tomar as vacinas, porque a gente pode, de uma hora para outra, contrair uma doença que pode levar até a morte. Imagina que a vacina, ela vai simular um jogo, certo? Onde os fragmentos dos vírus, das bactérias que estão contidos dentro da vacina, ao serem inoculados no paciente, ele vai estimular o organismo a fazer o combate numa situação real. E com isso ele vai gerar anticorpos que vão proteger na hora que tiver realmente o contato com o vírus ou com a bactéria. Então, quando tiver uma situação real, eu já vou ter jogado esse jogo e sei como ganhar. Tem muitas dúvidas em torno desse assunto, né? Inclusive de alguns telespectadores. E a gente vai dar uma olhadinha numa delas agora. As vacinas são seguras? Tem que ser passado por uma série de testes, tanto a iniciativa privada quanto o serviço público tem o registro na Anvisa, que precisa de toda uma regulamentação para que aquele produto seja disponibilizado às pessoas. Então isso faz com que realmente a segurança das vacinas seja muito eficaz, seja muito grande. E a gente está falando aqui no programa de hoje sobre alergias. Existe alguma vacina contra a alergia? Existem algumas vacinas contra a alergia, que é justamente, muitas substâncias podem ser inoculadas no corpo humano para justamente fazer com que a gente tenha uma dessensibilização, ou seja, tem uma alergia a alguma substância e aí a gente vai aos poucos fazendo com que o meu organismo ele não tenha mais aquela resposta imunológica que tinha no começo. Se eu tomei uma vacina contra H1N1 o ano passado, esse ano eu tenho que tomar de novo? Precisa tomar com certeza. A vacina ela deve ser tomada anualmente, porque o vírus ele é um vírus mutável. Foi comprovado que se a pessoa não se vacinar anualmente, ela cai, a qualidade imunológica dela para coisa de 30%. Mas quando ela se vacina todos os anos, ela sobe para mais de 80% a proteção imunológica dela contra o vírus. E é verdade que se a gente toma a vacina contra a gripe, a gente fica gripado? A vacina contra a gripe, ela quando é administrada, ela demora umas 2 semanas para começar a fazer efeito. E mesmo assim, nesse período, até a vacina começar a ter sua eficácia, a pessoa está ali sujeita a contrair um resfriado, contrair uma própria gripe, certo? O que a vacina contra a gripe protege mais, tá certo? É contra, por exemplo, as pessoas que têm uma vulnerabilidade maior. Vamos dizer assim, uma pessoa que seja idosa, que tenha problemas respiratórios, aquela pessoa se contrair uma gripe,
ela pode desenvolver depois disso uma pneumonia, aí ela pode ter que ser internada no hospital, pode vir a ter insuficiência respiratória, pode contrair outra doença dentro do hospital e isso vai podendo levar até a morte. Você sente que as pessoas têm muito essas dúvidas lá na farmácia? Se você chega lá, a pessoa quer se vacinar, mas ela não sabe se já teve antes uma reação. Então a gente precisa ter esse bate-bola de informar e também receber as perguntas delas. Vamos dar uma olhadinha, mais uma pergunta? Existe alguma relação entre vacina e autismo? Não é verdade, certo? Eles podem causar mais uma reação local, de dor, etc. Pontual. Mas consequências maiores como autismo, não. Vamos para a próxima? Eu queria saber quais são os riscos das pessoas não se vacinarem. Imagina que você deixar de vacinar a sua criança com a vacina da BCG, ela pode desenvolver uma forma grave da doença, que é a tuberculose encefálica, certo? Que você pode deixar ela morrer ou ter uma paralisia por conta de não ter tomado essa vacina. Isso, quando as pessoas não se vacinam, elas também, a gente perde o que a gente chama de imunidade de rebanho. Então você, quando tem muitas pessoas vacinadas numa população, você consegue impedir o avanço de uma doença, mas quando você tem alguma porcentagem não vacinada, aquela doença ela consegue chegar nas pessoas não vacinadas mais rápido também. Então isso é um problema até de saúde pública. Eu queria que você contasse um pouquinho, Davi, como que funciona esse sistema de vacinação lá da PagMenos. Pronto, hoje o sistema de vacinação da PagMenos, ele vai fazer com que os nossos clientes, ao procurarem o serviço do Clinic Pharma, eles tenham acesso direto a todas as vacinas que estão no PNI, certo? Sem necessidade de passar pelo médico, porque o PNI ele já é um contrato dizendo que aquelas vacinas já são muito bem estudadas, que elas estão programadas e elas devem ser administradas naquele período que foi indicado. As outras que não estão contempladas no PNI, mas sim no calendário da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, elas precisam ser avaliadas antes por um profissional médico que vai prescrever essa vacina e então ele vai procurar a farmácia. Mas dentro da farmácia nós temos alguns farmacêuticos capacitados para fazer a avaliação do calendário vacinal, tanto pelo PNI quanto pela SBIM, onde nós vamos avaliar e fazer a sugestão para o profissional médico diante do que foi avaliado naquele calendário vacinal para que ele valide aquelas informações e faça a melhor sugestão para a imunização daquele paciente. Tem até a caderneta de vacinação, né, para deixar tudo em dia. Isso, tem a caderneta de vacinação e também todas as farmácias que nós fazemos a aplicação de injetáveis, elas têm um sistema que ao ser finalizada a aplicação da vacina, o paciente ele vai receber a declaração do serviço farmacêutico com todas as informações da vacina através do e-mail dele e também a gente vai entregar por impresso para ele com todas essas informações que foram registradas. Legal, muito obrigada, viu, gente? Esclareceu bastante dúvida aqui entre nós. Muito obrigada. E olha, falando em PagMenos, eu fui até lá para dar um recado especial para vocês. Olha só. Para PagMenos, a sua saúde está sempre em primeiro lugar. Por isso, ela investe em serviços que cuidam de você e de toda a sua família. No Clinic Pharma PagMenos, você pode tirar dúvidas sobre indicações e orientações relativas à posologia, genéricos, contraindicações e muito mais. Aqui você também pode se vacinar e obter acompanhamento especializado do farmacêutico sobre vacinas, deixando a sua caderneta de vacinação em dia. Você pode ainda revisar o uso de medicamentos e ter mais facilidade na adesão aos tratamentos médicos. Tudo com a orientação de farmacêuticos qualificados. Além de tudo isso, a PagMenos disponibiliza a farmácia de manipulação, que oferece remédios manipulados, dermocosméticos, protetores solares e suplementos esportivos. Você usufrui de cápsulas veganas de clorofila e sem corante, matérias-primas exclusivas e opções de fórmulas sem lactose. E tudo com o melhor preço, hein? E tem mais. Por meio do serviço AME, a PagMenos oferece um mix variado de medicamentos especiais relacionados à reprodução humana, hormônios, oncológicos e muitos outros. E você conta ainda com o Saque Pharma. É só ligar para 0800 275 1313 para falar diretamente com o farmacêutico e esclarecer dúvidas sobre indicações e contraindicações de medicamentos e produtos para a saúde. No Saque Pharma, você recebe orientação até sobre procedimentos básicos de emergência e cuidado.
Só quem está em todo o Brasil tem o que você precisa para dias cheios de saúde. Pague menos. Amor é o que nos faz gigantes. E olha, gente, uma casa limpa também ajuda na prevenção de doenças, viu? E a gente vai te dar agora dicas para manter a casa limpinha, livre de vírus e bactérias. Olha só. Muitos espirros, coceira no nariz, irritação nos olhos, tudo isso é sinal de alergia, viu? As alergias são uma resposta do nosso sistema imunológico a algumas exposições que sofremos. Principalmente os ácaros, né? Os fungos, que são os mofos, pelo de animal, a pele de animal também, ao pólen, né? A nível de Brasil, a alergia mais comum é a alergia respiratória, onde nós temos assim, uma prevalência de alergia a ácaro, né? E além dos ácaros, tem também os fungos. O fungo é o mofo, e o mofo, ele fica muito presente naquelas coisas paradas, onde tem a umidade e você não limpa. Não tem jeito, tem que cuidar. E a limpeza da casa é um ponto alto, né, gente? Por isso que eu tô aqui com a Tatiana, que é super alérgica, não é isso, Tatiana? Super alérgica. O que você sente? Quais são os sintomas? Espirro, coceira no corpo, vermelhidão, incha um pouco. É horrível, né? Mas você sabe como limpar a casa da forma certa? Sinceramente, não. Não tem problema, muita gente não sabe. Por isso que a gente convidou aqui a Fabiola, que é economista doméstica, para dar dicas práticas. Fabiola, a gente quer sair daqui aprendendo tudo da limpeza prática da casa. Combinadíssimo. Combinado? Olha só, tô vendo aqui que tem tapete. Tapete eu acho que é um dos itens que não deve ter de forma nenhuma na casa de quem é alérgico, não é isso? Com certeza. Se você realmente quiser esse tapete, que seja sem pelo, o mais reto possível. E a limpeza seja com pano úmido ou mesmo com aspirador de pó, nada de vassoura. Agora a gente tá vendo aqui, ó, o sofá. Vamos sentar aqui, gente? Sofá é um item que deve ser limpo várias vezes. A gente tá vendo aqui que o dela não tem pelos. É um ponto positivo, né, Fabiola? Super positivo. Interessante que sempre passe um pano possível úmido. E sempre limpar esse sofá pelo menos uma vez por mês. O úmido que você fala é pano com água? Pano com água. Pega um paninho, coloque, borrifa um pouquinho de água e passa em todo o sofá. Tem que ser só um pouquinho úmido, nada de ser pano molhado. Outra coisa que pode ser colocado é um pouquinho de vinagre álcool, esse vinagre branco. Por quê? Porque diminui o mofo. É importante pelo menos fazer isso uma vez por semana. Vai ficar aquele cheiro? Não. O cheiro é volátil, então ele vai sumir. Cortina, gente, essa daqui eu acho que tá ok, porque é uma de tecido mais leve. Tecido leve, branco, fácil de limpeza. Então ela pode ser lavado tranquilamente, só somente com produto, se possível ser lavado com álcool. Lavar com álcool porque deixa o tecido mais branco e deixa ele mais macio. Como é que é a limpeza da sua cortina? Da mesma maneira do sofá. E tem as lavagens, né? Que a gente faz geralmente de 3 em 3 meses. Agora não é só isso, né? A gente sabe que tem que ter cuidado de uma forma geral. Você tem criança, né? Tenho sim. E seus filhos têm alergia? Todos dois. Olha aí. Pelúcia, gente, é outro ponto importantíssimo que deve ter uma atenção redobrada ainda mais para as crianças. Como é que deve ser a limpeza para quem tem bichinho de pelúcia? Quem tem bichinho de pelúcia, sempre lavar na máquina de lavar. Coloca num saquinho, coloque dentro da fronha. Aquela de travesseiro, coloca o pelúcia dentro da fronha de travesseiro e coloca na máquina de lavar na função leve. Lavou, estendeu num local seco e que seja sem luz solar diretamente, seja sem luz. Como é que você faz? Geralmente eu mando pra lavanderia. De quanto em quanto tempo? Quando tá bem sujinho. Você espera... Sim. Olha o perigo, é aí que mora o perigo, né? Porque é acúmulo de ácaros. Tatiana, como é que você faz a limpeza do seu quarto? Você troca roupa de cama? Você tem capa? Como é que funciona? A cama a gente não faz nenhum tipo de limpeza, não. Tá errado, você sabe? Sei. Fala pra gente, o que precisa? Tem a capa protetora, né, que é importante? Tem a capa protetora e o travesseiro sempre tem que estar limpo. Sempre colocar no sol, pra pegar um pouco, pra tirar um pouco da umidade. Outra coisa importante é limpar o colchão. E aí vem o nosso querido bicarbonato, porque ele vai fazer a limpeza e vai tirar a umidade do local, porque ele tem a função de sugar. E também ele clareia, tira a umidade e assim evita ácaros e mofo. Ventilador, como é que é a sua limpeza? Passa um paninho molhado para tirar um pouco da poeira. O ventilador pode ser feito sim para limpeza pelo menos uma vez por semana. Só água. Pode lavar, se aquelas partes removíveis você retira e lava, mas aquelas partes que não são removíveis, só pano e água. Ventilador não é só tão importante a limpeza como onde você posiciona o ventilador para ficar da cabeça para os pés, tirando o vento do seu rosto, tirando de você
a possível poeira. Ar-condicionado, gente, eu acho que a maioria das pessoas não vive sem ar-condicionado, né? Como é que é a sua limpeza? Geralmente a gente tira as telas, né? Faz a limpeza normal, com água corrente, um paninho úmido e a manutenção mesmo, de 3 em 3 meses. A faxina, Fabíola, dá uma dica aí. A faxina, então, nada de vassoura. Nada de vassoura. Se você for utilizar a vassoura, coloque um pano úmido ao redor da vassoura e passe na casa. O que você achou das dicas? Adorei. Vou começar a colocar mais em prática. Eu acho que todo mundo que tem alergia deve fazer o mesmo aí que a Tatiana. Obrigada, Fabíola, pelas dicas. Eu também vou colocar em prática. É isso aí, gente. Cuidar da saúde é muito importante mesmo, né? Por isso, se você preza pela sua qualidade de vida e também se preocupa com a sua saúde, eu tenho uma dica especial. A Pague Menos tem uma linha de produtos que ajuda você a estar sempre melhor, com vitaminas, minerais e nutrientes importantes para todos os dias. São produtos que auxiliam no metabolismo e no bom funcionamento do organismo para uma vida equilibrada e hábitos saudáveis. Quer estar sempre bem e pronto para o que der e vier no seu dia a dia? Então passe em uma Pague Menos e confira os melhores produtos. Pague Menos. Amor é o que nos faz gigantes. Oi, morecos! Tudo bem? Estou aqui de volta para falar com vocês um assunto muito importante, que é sobre o nosso cabelo, a nossa pele no inverno, porque às vezes a gente deixa um pouquinho de lado para se cuidar e não pode esquecer de hidratar bastante a sua pele e o seu cabelo. Então, ó, tem essa linha aqui da Dove maravilhosa de hidratação micelar, então ele vai hidratar o seu cabelo e proteger do frio, tá bom? Para ele não ficar com aquele aspecto de ressecado. E essa hidratação micelar também vai ajudar a limpar o seu cabelo, tá bom? E no corpo tem esse daqui da Dove, que é assim uma nutrição intensiva, é um super hidratante para todos os tipos de pele, você pode usar principalmente no inverno, quando todas as peles precisam de hidratação. E outra coisa muito importante que a gente usa muito no inverno é a água quente na hora de a gente tomar banho, então o cabelo e a pele sofrem muito com isso. Então, ó, esses produtinhos vão ajudar vocês muito a poder usar água quente e manter o seu corpo e o seu cabelo hidratado. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas rapidinhas de inverno, tá bom? Um beijo e até a próxima! Dia 21 de junho, data que começou o inverno aqui no Brasil, é também o Dia Nacional de Combate à Asma, que é uma doença inflamatória crônica. Quer saber mais sobre a asma? Então presta atenção nessa matéria. Inspirar, expirar. Esses são os primeiros movimentos que fazemos logo quando nascemos. E desde então, repetimos 24 horas por dia automaticamente. Agora, imagine só não conseguir executar um desses movimentos perfeitamente. Isso acontece em 20 milhões de pessoas somente aqui no Brasil. Eu estou falando da asma. A asma ela é uma doença inflamatória dos brônquios e essa inflamação leva a uma hiperreatividade, então ela dificulta a saída do ar do pulmão. Não conseguia falar, não conseguia dormir e é assim uma sensação horrível. Parece que você vai ser consumida, que você não consegue respirar, até sua visão fica turva assim, como se fosse desmaiar. Eu acho que uns 10 anos eu tive crises mesmo de pensar que eu ia morrer. Ela é uma doença que se caracteriza basicamente por quadro de tosse, falta de ar e sibilância. O que é sibilância? É o chiado no peito. A asma dá muito também do meu processo alérgico, né? Eu tenho muito processo alérgico com comida, com cheiro, até o tempo. O tempo muda, já vem as crises. As causas mais comuns que desencadeiam uma crise de asma são as doenças infecciosas, principalmente as doenças virais e os processos alérgicos. E quanto aos testes cutâneos e os testes que as pessoas conhecem como teste de alergia, principalmente o teste cutâneo, ele não é diagnóstico para asma, tá? Ele me mostra que o paciente é sensível a alérgenos, no caso os aeroalérgenos, que é muito comum que um paciente alérgico respiratório tenha essa sensibilidade, mas ele não dá o diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico e a espirometria. Durante o diagnóstico clínico, o histórico familiar também é um fator decisivo. Isso porque filhos de pais asmáticos têm mais de 80% de chance de desenvolverem a doença.
Geralmente, mesmo que o paciente seja o primeiro caso da família, existem outros familiares com doenças alérgicas, uma rinite, uma alergia alimentar. Então, a genética ela é importante. Eu já tive caso de família de falecimento por causa de asma, é hereditária essa minha asma, tenho primo, tios. Graças ao medicamento eu consigo contornar, ter uma vida normal. Rubens se refere à famosa bombinha, opção de tratamento mais popular. O corticóide inalatório ajuda a diminuir a inflamação no pulmão. Normalmente você usa a bombinha e alivia a respiração dos canais, é um broncodilatador, ele dilata os seus broncos para que você respire melhor. Além disso, nós temos medicações que ajudam, né? Os antialérgicos, antileucotrienos, temos também isso, para a crise é super importante, né? Os beta-agonistas de curta duração, assim como o corticoide oral, a depender da gravidade da crise. Mas o mais importante é que a asma tem tratamento, deve ser acompanhada, existem tratamentos avançados, até mesmo para casos mais graves, como os imunobiológicos. E para longo prazo de controle, nós temos a imunoterapia, que é tão importante e que muitas vezes deixa o paciente numa condição como se nem asma ele tivesse. Alguns cuidados no dia a dia também podem fazer a diferença e garantir a qualidade de vida dos asmáticos. Olha só. Quem tem asma, ela tem que ter uma boa higiene ambiental. Ela tem que se afastar dos estímulos externos que pode desencadear a asma. Outro hábito é a questão das atividades físicas, que as pessoas tanto falam sobre a asma e a natação, a asma e a atividade física de uma maneira geral. Em relação à natação, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o cloro, porque o cloro ele é um irritante, como a maioria dos odores fortes. Mas se for uma piscina tranquila e se a gente perceber que a criança está controlada em termos até de medicação, nós teremos também atividades físicas colaborando com a melhora clínica do paciente. Que a junção de todas essas mudanças de hábitos vão trazer uma qualidade de saúde. Então ele vai conseguir ter uma vida normal simplesmente por ter hábitos bons de uma maneira geral. E agora presta atenção nessa dica que eu tenho para você. Conheça a nova linha micelar Pantene, com a sua exclusiva fórmula Provitaminas e água micelar, que purifica as raízes e hidrata até as pontas. Graças à sua fórmula suave e sem agentes químicos agressivos, a nova coleção micelar purifica e revitaliza o cabelo, deixando-o saudável e livre de danos. Basta aplicar o shampoo Pantene micelar sobre o cabelo úmido, massagear suavemente o couro cabeludo com a ponta dos dedos com um movimento circular. Depois enxague e em seguida aplique o condicionador Pantene micelar purifica e hidrata no comprimento e pontas mecha a mecha, massageando suavemente em movimentos de cima para baixo. Deixe agir por alguns minutos e enxague. Para um cabelo livre, leve e solto, experimente a nova linha micelar Pantene. Tanto o shampoo quanto o condicionador você encontra em uma Pague Menos perto de você. E chegou aquele momento que todo mundo adora. Hora de economizar com ofertas da semana. Falou em economia, você já sabe, né? Falou Pague Menos, preço baixo, você só encontra aqui, ó. Dá só uma olhada nas ofertas super especiais que a gente preparou pra você. Para quem busca uma boa suplementação nutritiva, olha só essa promoção, gente. Na compra de 2 unidades de Nutrem 370 gramas, leve grátis a terceira. Bom demais, né? Para uma nutrição profunda da pele, confira só essa super oferta. Na compra de um Fisiogel, ganhe 50% de desconto na segunda. Quer dentes brancos e livres de cáries? Na Pague Menos tem, hein? Na compra de 2 unidades do creme dental Sensodine, a terceira é grátis. Para limpeza e cuidado do cabelo dos bebês, use shampoo Dove Baby. Na compra de 2 shampoos, a terceira unidade é grátis, viu? E para higiene da pele delicada dos bebês também, olha só, leve 4 e pague 3 nas toalhas umedecidas Johnson's. E tem mais, hein? Leve 3 e pague 2 no algodão Dalf Disco e protetor labial amorável. Só na Pague Menos tem economia de verdade. São vários produtos com preços baixos esperando por você, hein? Vem? Pague Menos. Amor é o que nos faz gigantes. E o Sempre Bem de hoje vai ficando por aqui.
Mas se você perdeu alguma matéria ou quiser rever, é só entrar no nosso portal e nas nossas redes sociais que todo o nosso conteúdo tá lá, viu? Aí também você pode compartilhar com seus amigos, deixar sua mensagem, afinal de contas você faz parte dessa história. E para encerrar o programa com chave de ouro, a gente fica agora com uma mensagem linda do Padre Reginaldo Manzotti. Te encontro domingo que vem, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Só o Senhor nos faz perseverar. Muitas vezes o povo é egocêntrico, ilógico, é insensato. Perdoe-o a si mesmo. Se você é gentil, o povo pode acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, o povo pode enganá-lo, mas seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa mesmo assim. Se você tem paz e é feliz, o povo pode sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje, o povo pode esquecer amanhã. Faça o bem mesmo assim. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja, você que no fim das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e o povo.